Hoje nós vamos falar sobre memórias, né? As memórias que a gente precisa imprimir na criança, já que grande parte do que nós somos hoje são frutos de nossas memórias. Então, é, nós podemos ter memórias boas, memórias ruins, e a gente precisa entender, superar, né, essas memórias ruins, para que a gente possa implantar nos nossos filhos apenas memórias boas, né? Ou pelo menos que a maioria dessas memórias sejam boas, né? Que a gente possa superar o que a gente passou, digamos assim, e colocar em nossos filhos o máximo possível de memórias boas. E como as crianças elas são muito emocionais, né? As crianças são muito mais emoção do que razão, principalmente até os 7 anos de idade. A gente precisa, uma das formas, né, de a gente imprimir boas memórias é juntamente com o que ela está vendo, né, o que ela está vendo, ela também sentir e ela ouvir. Então, por exemplo, quando você dá banho num bebezinho, se você, juntamente com esse banho, que seja um banho agradável, que seja um banho prazeroso, que seja um banho, por exemplo, que a mãe cante ou o pai cante para ela, ou que coloque uma música, né, ou que coloque um perfuminho na água, esse cheiro, ele vai ser associado ao sentir agradável, né, daquele momento do banho, daquele aconchego, ou então ele também, essa música, né, então ele vai ter ali o sentir, ouvir, né, e ver, né, aquela mãe, aquele pai ali pegando nele com aconchego. A mesma coisa quando você for colocar para dormir, né, então essa é uma das formas assim mais fáceis, né, digamos, de você implantar boas memórias, de você começar a esse processo de implantar boas memórias, né, no bebezinho. E quando você vai alimentar, por exemplo, não forçar, né? Não forçar você conversar, você tentar ali cantar, criar alguma música para aquele momento do se alimentar, porque a partir do momento que você começa a enfiar, digamos assim, goela abaixo a comida do seu filho para que ele possa comer de qualquer jeito, ele vai associar o momento do comer a uma memória ruim, né? Então pode ser crianças que elas queiram comer rapidamente para se livrar daquilo, ou pode ser crianças que elas também não queiram comer. Então você pode ter crianças obesas e crianças até muito magras, né, por não quererem comer, por conta apenas desse momento de terror, digamos assim, que ela viveu durante esse processo de alimentação, né, que foi feito mesmo por falta de conhecimento, porque eu acredito, eu tenho certeza de que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum professor, ele vai querer fazer isso de propósito, digamos assim. É por falta mesmo de conhecimento de que esse momento ele pode ficar registrado, né, para o resto da vida daquela criança. Então, essa seria uma das formas mais simples, né, de você começar a implantar uma excelente memória, uma boa memória no seu filho, nesse momento do banho. Memórias, como eu já tinha dito antes, memórias que a criança ouve, sente e vê, são memórias que têm um forte impacto emocional. Então, quando você grita, por exemplo, com uma criança e faz aquela cara de braba com ela, né? Aquela cara de bravo, isso para os pais e para os professores também, por isso que todo mundo tem que ter um pouco de cuidado da maneira como você vai se expressar com a criança, porque se você faz aquela cara de bravo, você grita e você ainda bate, então aí ela tem uma memória de que ela ouviu, sentiu e viu, né? Então a memória é de muito forte impacto emocional que vai ficar registrada, né? Então isso tudo que eu tô falando aqui, ou esse vai ficar registrado, muitas vezes vai ser de forma inconsciente. Muitas vezes, conscientemente, essa criança ela não vai lembrar. Mas no inconsciente dela, isso vai ficar registrado e pode afetar ela, né? No seu futuro, pode afetar ela de alguma forma, pode bloquear ela para algumas coisas, pode bloquear ela, por exemplo, para a educação, para bloquear ela no entendimento de algumas disciplinas, a depender do professor que fez isso com ela. Pode bloquear ela na questão da alimentação, pode bloquear ela na questão do relacionamento, na questão do falar, do se expressar. Então, por isso esse cuidado, né? E ter esse entendimento mesmo, esse conhecimento de como é importante a formação de boas e excelentes memórias nas crianças. Então, existe uma tendência, né, natural
de tentarmos passar essas memórias que nós aprendemos quando éramos crianças. Isso é uma tendência. Então, tanto para memórias boas como para as memórias ruins. Se você é um pai, uma mãe, um professor que já tem no seu arsenal de memórias, digamos assim, memórias boas, existe uma tendência sua a passar essas memórias boas, né? Se foram memórias ruins e a gente não tem esse entendimento de que essas memórias podem causar algum bloqueio, né, no nosso filho, nos nossos filhos, nos nossos alunos, então daí é o grande problema, né? E muitas vezes isso é passado, como eu falei, de forma não intencional, né? É por conta mesmo de que você aprendeu assim e você acaba repassando, né? Então, tem um neurocientista chamado de Eric Arkendo, ele ganhou o prêmio Nobel de 2000, né? Por trazer esse estudo que mostra que as experiências fortes, né? As experiências fortes, ou seja, as memórias de forte impacto emocional, elas têm o poder, inclusive, de alterar essa interação dos neurônios, né? Ela tem esse poder de alterar essa interação, né? Ela passa a promover uma transmissão direta de sinais, né? Entre as células e os neurônios. Então, isso pode ser bom, caso essa memória seja de forte impacto emocional, seja uma memória boa. Isso também pode ser ruim, porque de forma muito mais efetiva, ela vai acabar bloqueando aquela criança de alguma forma, né? Então, para que seu filho ele tenha memórias fortalecedoras, você precisa de forma intencional, entendam isso? De forma intencional, imprimir pelo menos 7 tipos de memórias que são fundamentais para a criança. Que memórias são essas? As memórias de pertencimento, de importância, de conexão em amor, de missão e propósito, de limite, de generosidade e de crescimento. E nós vamos falar de cada uma delas. A partir da implantação de forma intencional pelos pais. Como eu falo assim, de forma intencional, é porque vocês vão precisar dedicar tempo para fazer isso. Por quê? Porque não adianta você esperar que a vida implante essas memórias nos seus filhos e nos seus alunos, porque isso não vai acontecer. Então é você, grande responsável por isso. Então, se você como pai, como professor, que são as pessoas que estão mais próximas dessa criança, entenderem esse processo e atuarem nessa formação de memórias, quando, por exemplo, acontecer um evento de forte impacto emocional para ela vai, de certa forma, conseguir gerir essa emoção. Né? Essa memória de forte impacto emocional, ela vai ser muito mais facilmente superada, porque ela tem muitas memórias boas, digamos assim, né? Acumuladas. E ela não vai deixar de forma fácil que essa memória ruim, essa memória trágica, digamos assim, supere de forma rápida essas outras memórias que ela já tem informação. Agora, se for uma criança que só tem memória ruim, aí apanhou, aí o pai brigou, aí o pai bateu, a professora brigou, a professora reclamou, a professora não validou, a professora fez ela passar vergonha na frente dos coleguinhas, e memória ruim, uma camada de memória ruim atrás da outra. Aí vem o pai e faz um elogiozinho bem discreto, sem muita emoção, sem ele ver, sem ele sentir, só aquela coisa assim que ele ouviu. Então, as memórias ruins, elas foram muito maiores. Ela teve muito mais memórias ruins do que memórias boas. Então não tem superação de memórias boas aí. Então por isso você abraça, você canta uma música, você faz com que ele sinta, ele ouça, ele veja situações que vão promover essas memórias boas e excelentes para eles, né? Então, uma das formas, né, uma dessas 7 memórias que você precisa promover de forma efetiva no seu filho, no seu aluno, é a memória de pertencimento. A criança, ela precisa se sentir pertencente. Ela precisa se sentir que faz parte da família. Como fazer isso? Gente, se você coloca um porta-retrato na sua casa com a criança, se você mostra a ela aquele álbum de quando ela nasceu, né, aquele álbum ali dela bebezinha, se você mostra vídeos, se você
chama ele de filho. É muito importante isso. Você pensa que é uma besteira, mas, por exemplo, é muito comum, assim, 99% das famílias chamam as crianças pelos nomes, né? Principalmente se tem mais de um filho. Você chama Maria, José, vem aqui, fulana. Mas se você fala filho, filha, vem aqui que eu quero falar com você. Gente, isso aqui é uma forma de você fazer com que a criança se sinta pertencente, importantíssima. E eu desafio aqui a vocês em casa, principalmente para as crianças menores até 7 anos, você perguntar: você quer que eu te chame por Maria ou você quer que eu te chame de filha? E a maioria vai dizer que prefere que chame de filha. Parece uma coisa assim, né, boba, mas é muito importante isso. Né? E se você tem, por exemplo, mais de um filho, né, você precisa dedicar tempo exclusivo para determinados filhos. Então, você precisa ter tempo para filho A, para o filho B, digamos assim. Você precisa ter tempo exclusivo. Você não pode ser sempre os dois, ali, ser sempre os dois. Né? Você precisa dedicar uma exclusividade para aquela criança. Né? E aí a gente também já foca na outra memória, que é a memória de importância. Né? Que aí ele vai se sentir importante, ele tem um tempo para ele. Se, por exemplo, você que é um pai, uma mãe, e no tempo de hoje a gente é muito ocupado, muitas coisas para fazer. Mas se seu filho fala assim: mãe, eu quero falar com você e tal, e você fala: sim, filho, fala, eu tô aqui te ouvindo. Eu tô muito ocupada ali, mas eu vou parar um pouquinho aqui para te ouvir. Gente, isso aí é um nível de importância que ele vai sentir, que vocês podem não acreditar, mas para a criança vai fazer muita diferença. Poxa, meu pai parou para me ouvir, né? E essa... ele se sentir importante, né? Ele se sentir pertencente naquela família. É uma das formas de memória, né, que vai ficar registrada ali, né, no seu arsenal de boas memórias. Uma outra forma de memória, né, que você precisa imprimir em seu filho é a conexão em amor. Né? A conexão em amor é o carinho, é o beijo, é o abraço, é o tempo, né, de qualidade com aquela criança. No vídeo anterior eu falei um pouco das 7 linguagens, né, as 5 linguagens do amor, e uma das linguagens tem a ver com esse tempo de qualidade, que é muito relacionado com essa conexão em amor, né? Você precisa estar conectado ali com seu filho, olho no olho. O Dr. Paulo Vieira, né, que é um estudioso dessas questões das memórias, ele chama sobre o V0, né? Aquele momento zero, que só tem você e ele, né? Só você e a criança, aquele olho no olho, que você fica ali, você conversa, né? E você muitas vezes nem fala nada, só tá olhando, né? Como muitas vezes isso acontece quando é um bebezinho, né? Que a mãe fica ali, ou o pai, só olhando, porque a criança nem conversa ainda, e você só olha, só olha. Essa conexão em amor é muito importante. E vai fazer com que seja registrada, né, essa memória de conexão em amor tão importante. A missão e propósito é você valorizar os dons e talentos do seu filho. Toda pessoa tem uma determinado direcionamento, digamos assim, né, por conta da missão mesmo que ela veio para essa terra cumprir, né? Eu acredito muito nisso. Que cada um tem o seu propósito, tem a sua missão aqui. Então, os seus dons, os seus talentos, eles são muito direcionados para isso. Então, você como pai, como mãe, como professor, precisa valorizar. Então, existe criança que ela gosta muito de pintar, que ela gosta muito de cantar, que ela vai gostar muito de, sei lá, tocar um instrumento. E isso precisa ser percebido, né? Os pais e os professores precisam ser sensíveis a perceber isso e valorizarem e não reprimirem a criança naquilo que para ela seria o seu dom para cumprir o seu propósito. Então imagine uma criança que tem como propósito, digamos assim, ser um professor ou ser um palestrante, né?
E é uma criança muito que gosta muito de falar, falante e tal. E aí vem o pai, ou vem os pais, ou vem o professor e manda aquela criança calar a boca e fala que ela tá falando demais, tá irritante. E aí aquela criança começa, né, a se reprimir e tal. E aí chega um adulto que nunca na vida ele vai achar que ele deveria ser um professor, que ele deveria ser um palestrante, que ele deveria ser, sei lá, um grande presidente de empresa, porque tá reprimido, ele não sabe falar mais, ele não fala. E aí ele precisa passar por um processo de conhecimento, né, de autoconhecimento, procurar algum profissional para tentar desbloquear, né, esse bloqueio que foi provocado a partir dessa memória ruim, porque ele foi paralisado, digamos assim. Então, daí a importância de você perceber isso em seu filho desde cedo, né? O que é que ele tem, assim, de mais aflorado nesse sentido de sua missão e seu propósito. E falar com ele, filho, poxa, você é muito bom nisso, você pinta maravilhoso, você fala muito bem, né? E aí você ir estimulando. A questão da generosidade, isso você pode implantar essas memórias de generosidade mostrando, né, que você é generoso, né, pai, mãe, professor, a partir do tratamento que você dá a outras pessoas, doações, mostrar a ele, ó, filho, você ganhou esse presente aqui, né, um presente novo, agora a gente precisa tirar um presente que você esteja bom ainda, mas que você não quer mais brincar porque você ganhou esse novo aqui, pra gente dar pra uma criancinha que não tenha, né, então você precisa mostrar isso, você precisa fazer com que ele visualize esse processo. Também você, não adianta você chegar e falar que precisa ser generoso, mas você também não dá nada, você não ajuda ninguém, você reclama todo mundo na rua, você briga com todo mundo, você não dá um bom dia para as pessoas, né? Então tudo isso também, ele vendo os pais e os professores fazendo, ele vai aprender, né? Uma outra memória que é muito importante e que eu vejo que muitos pais negligenciam, e a partir do negligenciamento dessa memória específica, você vai ter crianças muito, e principalmente adolescentes problemáticos, adolescentes arredios, adolescentes desrespeitosos, que é a memória de limite, né? A criança precisa ter memórias de limites, elas não podem fazer tudo que elas querem. Porque se é uma criança que ela faz tudo que ela quer, se toda vez que ela chora, ela ganha o que ela quer, se toda vez que ela pede, ela recebe, mesmo que você como pai possa dar, mas você precisa promover limites. Então, não é porque você tem condições financeiras, digamos assim, de dar tudo que seu filho quer, que ele precisa receber tudo que ele quer. Porque se ele recebe tudo que ele quer, ele não vai ter limites. E a criança, ela precisa de limites, principalmente para quando ela chegar na fase da adolescência, ela se tornar uma adolescente que seja respeitoso, que seja um adolescente... Então, uma outra memória também. Imagine esse adulto, esse adolescente que foi criado sem limites, né? Que para ele tudo foi dito sim. Ai, vai, pode ir, vai pra festa, vai não sei o quê. Não, não tem horário pra chegar não, pode chegar a hora que você quiser, né? Você quer isso? Pronto, dá. Aí a criança dá aquela choradinha, aí você dá, não, deixa eu dar logo aqui, porque chorou, esse choro tá me incomodando, vou dar logo aqui alguma coisa pra ela. Então a criança precisa ter limite. O limite é importantíssimo, né? Pra que quando ele chegue na fase adulta, ele entenda que existe o seu direito, né? Mas também existe o direito do outro. Porque a partir do momento que você cria criança sem limites, ela vai entender que o mundo é só dela. Então não importa, né? Se ela vai passar por cima de outra pessoa, se ela vai ferir o direito de outra pessoa, porque importa o direito dela, né? Uma outra memória importantíssima é a memória de crescimento. Né, você mostrar pro seu filho, poxa, você cresceu, meu Deus, o dente caiu, que coisa linda, tá ficando grande, o dente caiu, né, e aí você ficar falando pra ele esses processos, né, de evolução que ele vai passando.
Então, essas são algumas memórias, né? As memórias, assim, digamos, principais que seu filho vai precisar para poder ele se tornar uma criança que tenha uma inteligência emocional, assim, bem equilibrada, né? Que ele seja realmente uma criança que tenha suas emoções em equilíbrio, né? E que sejam crianças que não tenham bloqueios com o cumprimento do seu propósito. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostarem, vocês já dão o like, vocês compartilhem com outras pessoas, né? E leiam mais sobre isso, gente, porque esse entendimento sobre memórias é maravilhoso para você poder criar, assim, né? Educar o seu filho de forma mais efetiva. Tchau e até o próximo vídeo.